A névoa da manhã deslizava pelo centro de Seattle, quando o almirante Marcus Thornton saiu de seu SUV preto, ajustando o uniforme de gala para a cerimônia do Dia dos Veteranos. Aos 58 anos, ele se movia com a autoridade rígida de 35 anos na Marinha. O peito estava decorado com fitas que contavam histórias de comando e conflito. O evento de hoje era rotineiro, mais um discurso, mais uma foto, mais uma chance de lembrar a cidade de sua herança militar. Sua ajudante, a tenente-comandante Sarah Mitchell, caminhava ao lado dele, tablet na mão, revisando a programação. Senhor, estamos 10 minutos adiantados. A cerimônia não começa até 0h90. Marcus assentiu os olhos, varrendo a rua com a atenção treinada de um oficial veterano a 3 quarteirões do centro de convenções. A área já se enchia de veteranos em diferentes trajes, alguns de uniforme completo, outros com jaquetas gastas, exibindo distintivos de unidade e broches de serviço desbotados. Foi então que ele a viu. Ela estava sentada encostada na parede de concreto de uma vitrine fechada. Um casaco militar surrado envolvia sua estrutura magra. Um pedaço de papelão descansava sobre os joelhos veteranas sem teto. Qualquer ajuda serve. O cabelo riscado de fios grisalhos estava preso num rabo de cavalo bagunçado. Ela não devia ter mais de 50 anos, mas as ruas a haviam envelhecido além da idade. Marcus sentiu a mistura familiar de pena e leve irritação. A cidade estava cheia de gente alegando ser veterana, muitos de verdade, alguns não. Era um problema que o incomodava mais do que gostava de admitir. Casos de stolen, valor impostores que usavam uniformes que nunca conquistaram. Almirante devemos seguir, sugeriu Sarah em voz baixa, percebendo que a atenção dele mudara. Mas algo o fez parar. Talvez fosse a maneira como aquela mulher se mantinha mesmo naquele estado. Havia uma imobilidade na postura, um tipo de alerta que lembrava operadores que ele já conhecera. Ou talvez fosse apenas o próprio ego querendo interagir com alguém que ele supunha ficar impressionada com a patente dele. Ele se aproximou, os sapatos polidos estalando no asfalto. Os olhos da mulher acompanharam seu movimento antes mesmo de ele falar. O olhar subiu dos sapatos para o uniforme e então para o rosto, numa avaliação rápida e treinada. Aqueles olhos, percebeu Marcus, eram afiados, apesar do rosto desgastado ao redor. Bom dia, disse ele com a autoridade cordial que usava em interações públicas. Ela apenas assentiu uma vez, sem dizer nada. Marcus observou o casaco que ela vestia, era um excedente militar verde-oliva, mas os emblemas haviam sido removidos, algo comum. Essa placa diz que você é veterana. Sim, senhor. A voz dela era baixa, porém clara, com uma aspereza que sugeria anos de vida dura. De qual força? Perguntou Marcus, tentando soar casual, enquanto Sarah, atrás dele, mudava de peso desconfortável. Exército, senhor. E o que a senhora fazia no exército? Ele manteve o tom leve, conversando como faria com qualquer veterano num evento. Os olhos da mulher piscaram com algo que ele não soube identificar. Servi onde eu era necessária, senhor. Marcus esboçou um sorriso discreto. Respostas vagas eram comuns em quem nunca servira de fato, ou em quem tivera funções mínimas e queria inflá-las. Detalhes. Operações especializadas, senhor. Ela desviou o olhar, acompanhando o trânsito da manhã. Lá estava a frase que sempre acendia a suspeita dele. Hoje em dia todo mundo dizia ser de operações especiais, SEALs, Rangers, Delta, o que fosse. Operadores de verdade raramente anunciavam o serviço, sobretudo em esquinas. Operações especiais. Marcus deixou que um toque de ceticismo entrasse na voz. Sério? De qual unidade? A mandíbula da mulher se contraiu quase imperceptivelmente. Prefiro não dizer senhor. Claro que não. O sorriso de Marcus ficou mais condescendente. Sua ajudante agora parecia abertamente desconfortável, querendo ir embora. Bem, deixe-me adivinhar. A senhora era atiradora de elite. Ou talvez explosivos. Essas são sempre histórias populares. Pela primeira vez, uma emoção real cruzou o rosto dela.
Não exatamente raiva, algo mais frio. Sim, senhor. Atiradora de elite. Marcos quase riu, mas se conteve. As chances de uma sniper mulher estar sem teto numa calçada de Seattle eram astronômicas. Mulheres só haviam sido autorizadas oficialmente a funções de combate há pouco tempo e a cronologia não combinava com a idade dela. Além disso, o programa de snipers do exército era extremamente seletivo. Aquilo era claramente uma invenção. Uma sniper? Ele repetiu com um tom que deixava óbvia a descrença. Que afirmação e tanto. Não é uma afirmação, senhor. É um fato. Havia algo na maneira como ela disse aquilo que o fez hesitar. Não havia defensividade, nem tentativa de enfeitar, nem esforço para convencê-lo. Apenas uma frase plana no mesmo tom com que alguém comentaria o clima. Marcos decidiu pressionar mais. Talvez o uniforme o fizesse sentir-se invulnerável. Ou talvez fosse curiosidade genuína sobre até onde a mentira iria. Então, como sniper, a senhora deve ter algumas eliminações confirmadas. É assim que funciona, certo? A voz de Sarah veio de trás urgente e baixa. Almirante, nós realmente deveríamos. Ele levantou a mão para silenciá-la. A mulher no chão ficou completamente imóvel, os olhos fixos em algum ponto distante. Senhor, eu não acho, começou ela. Me faça esse favor, interrompeu Marcos com a voz ganhando uma aresta. Se a senhora vai afirmar que é uma sniper militar, certamente pode me dizer seu histórico de serviço. Que unidade? Quais missões? Quantas eliminações confirmadas? A pergunta ficou suspensa no ar frio da manhã. Outros veteranos começaram a notar a troca, alguns reduzindo o passo para observar. Uma pequena multidão se formava, embora Marcos estivesse focado demais na mulher para perceber. Ela ergueu o rosto para ele e então realmente o encarou. E Marcos sentiu um calafrio inesperado apesar da temperatura amena. Aqueles olhos carregavam algo que ele já tinha visto antes, mas apenas nos veteranos de combate mais endurecidos. Um certo distanciamento, uma separação da existência civil normal que nasce de ver e fazer coisas que mudam uma pessoa de forma fundamental. 400 eliminações confirmadas, senhor. A voz dela era plana, sem emoção. Mais ou menos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcos a encarou certo de que tinha ouvido errado. Desculpe. O que 400 eliminações confirmadas? Esse era o meu número quando deixei o serviço. Ela disse aquilo como alguém que recita o próprio número de seguridade social sem orgulho, nem vergonha, apenas afirmando um fato. Ao redor deles, a pequena multidão havia ficado completamente em silêncio. Vários veteranos trocaram olhares com expressões que iam da incredulidade a algo diferente, algo que Marcos não conseguiu identificar. Ele sentiu o rosto esquentar. Aquilo havia passado de levemente irritante para ofensivo. 400 mortes a colocariam entre os snipers mais letais da história militar. A alegação era além do absurdo. 400, ele repetiu lentamente, a voz pingando sarcasmo. A senhora está dizendo que tem 400 eliminações confirmadas. Faz ideia de quão absurdo isso soa, sim, senhor? Tenho. O maior número de eliminações confirmadas de um sniper americano é inferior a 200. Continuou Marcos, a voz subindo um pouco. A senhora está dizendo que mais do que dobrou esse recorde. A expressão da mulher não mudou. Recordes só existem com aquilo que pode ser confirmado e publicado. Senhor, algumas operações não entram nos registros oficiais. Conveniente, retrucou Marcos. Então todas as suas eliminações eram classificadas, as 400. A maioria delas. Sim, senhor. Uma voz veio da multidão que se formava de um homem mais velho, usando um boné de veterano do Vietnã. Deixe-a em paz, almirante. Algumas coisas é melhor deixar quietas. Marcos mal o ouviu. Estava focado demais na absurdidade da situação, nas alegações escandalosas daquela mulher sem teto.
A mente racional dizia para ir embora, mas o orgulho exigia que ele desmascarasse a mentira. Qual é o seu nome? Exigiu. Alena Martinez, senhor. E sua patente quando deixou o serviço primeiro sargento, senhor. Marcos tirou o telefone do bolso consciente de que estava fazendo uma cena, mas já não se importando. Primeiro sargento Alena Martinez, alegando 400 eliminações. Isso deve ser fácil de verificar. A mão de Sarah tocou seu braço. Almirante, talvez devêssemos continuar essa conversa em particular. A cerimônia pode esperar. Cortou Marcos abrindo um mecanismo de busca. Não vou deixar Stolen Valor sem contestação. Não no Dia dos Veteranos. Ele digitou o nome na barra de pesquisa esperando nada, ou no máximo, um perfil genérico de rede social. O que apareceu fez seus dedos congelarem sobre a tela. O primeiro resultado era um documento militar fortemente censurado, daqueles liberados por pedidos de acesso à informação, com quase todos os detalhes ocultos, mas com o nome visível MSG Alena Martinez. E abaixo, uma única linha que não havia sido censurada. Operações de sniper múltiplos teatros classificados, eliminações confirmadas, censurado. A garganta dele secou. O segundo resultado era uma reportagem de 5 anos atrás sobre mulheres em combate. Mencionava várias soldados que haviam servido em funções classificadas com registros totalmente lacrados. Um nome saltava aos olhos: Martinez Alena, ex-sniper do Exército. Estimativa de mais de eliminações confirmadas, censuradas em operações que permaneceram classificadas. O terceiro resultado gelou seu sangue. Era um fórum militar do tipo usado por membros reais das Forças Armadas, não por impostores. Um tópico de 3 anos atrás. Pessoas perguntando se alguém sabia o que havia acontecido com Ghost Martinez. As respostas eram breves, respeitosas, e falavam de alguém lendário em certos círculos. As mãos de Marcos tremiam quando ele abaixou o telefone. Alena o observava com aqueles mesmos olhos distantes, esperando. Ela não havia se movido nem falado, apenas permanecera ali com paciência infinita, enquanto ele verificava o que exigira saber. Ghost Martinez. Ele disse em voz baixa o codinome emergindo de algum briefing esquecido de anos atrás. Havia histórias, conversas sussurradas sobre operadores, cuja eficácia beirava o sobrenatural, nomes que apareciam em briefings classificados sobre unidades de guerra não convencional. Ela assentiu uma única vez, confirmando. A multidão ao redor deles havia crescido ainda mais, e Marcos se deu conta dos celulares apontados da atenção que haviam atraído. Sua ajudante parecia mortificada, checando o relógio repetidamente. Eu não fazia ideia. Gaguejou Marcos, a voz de comando falhando pela primeira vez em décadas. A maioria das pessoas não faz, senhor. A voz de Alena não carregava acusação nem satisfação com o desconforto dele. Apenas aquele mesmo tom plano e factual. Como acabou? Ele gesticulou vagamente para a situação atual dela, incapaz de concluir a pergunta. Coisas acontecem, senhor. O serviço termina. A vida continua às vezes por caminhos inesperados. Marcos ficou parado, a mente em disparada. A mulher sentada à sua frente era uma lenda militar, alguém cujas operações ele provavelmente ouvira mencionar em briefings classificados, cuja eficácia salvara incontáveis vidas americanas. E ela era sem teto, sentada numa calçada de Seattle com um pedaço de papelão. A vergonha que sentiu foi esmagadora. Senhor, agora estamos com 5 minutos de atraso para a cerimônia. A voz de Sarah o trouxe de volta aos pensamentos. Estão ligando para o seu telefone. Marcos olhou para a sala ajudante, depois para Alena, depois para a multidão reunida. As câmeras dos celulares ainda gravavam. Aquele momento, o confronto com uma veterana sem teto estaria nas redes sociais em poucas horas, com seu ceticismo e condescendência expostos para todos. Mas isso não era o que mais o incomodava. O que mais doía era a percepção de quão profundamente ele havia falhado. Não apenas naquele momento, mas em toda a compreensão que ele tinha do que acontecia com alguns veteranos,
depois que o serviço terminava. Primeiro Sargento Martinez, disse ele formalmente, a voz carregando o peso de um respeito genuíno. A senhora me faria a honra de assistir à cerimônia do Dia dos Veteranos como minha convidada pessoal. A expressão de Helena não mudou. Isso é muito gentil, senhor, mas por favor, Marcos. Interrompeu. E pela primeira vez naquela manhã, não havia nada de performático em seu tom. Eu fiz suposições que não deveria ter feito. Gostaria da oportunidade de corrigir isso. Ela o estudou por um longo momento, os olhos atentos avaliando não apenas as palavras, mas a sinceridade. Por fim, assentiu. Tudo bem, senhor. Marcos estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Ela ignorou o gesto, erguendo-se com uma graça fluida que desmentia sua condição aparente. Em pé, era mais alta do que ele esperava, provavelmente cerca de 1,75 metros, com o porte esguio de alguém que passara anos em excelente forma física antes de as ruas cobrarem seu preço. Sarah entrou imediatamente em modo de resolução de problemas, falando baixo ao telefone, reorganizando coisas, fazendo ligações. Marcos percebeu vários veteranos ao redor, assentindo com aprovação, enquanto outros apenas observavam com expressões de quem entendia a situação. Enquanto começavam a caminhar em direção ao centro de convenções, Marcos sentiu-se compelido a quebrar o silêncio constrangedor. Primeiro sargento, devo-lhe um pedido de desculpas. Pelo que eu disse, pela forma como questionei o seu serviço. O senhor não me conhece, interrompeu Helena em voz baixa. Seu ceticismo foi razoável. Há muitas pessoas que alegam um serviço que não tiveram. Isso não justifica, mas explica. Ela manteve os olhos à frente, enquanto caminhavam mantendo uma distância cuidadosa dele. E o senhor parou, quando percebeu a verdade. Algumas pessoas não param. Eles atravessaram mais um quarteirão com Sarah à frente, coordenando a chegada. Marcos estava dolorosamente consciente dos olhares que atraíam um almirante em uniforme de gala, caminhando ao lado de uma mulher sem teto, com um casaco militar surrado. Posso lhe perguntar algo? Arriscou Marcos. Sim, senhor. 400 eliminações confirmadas. Isso é, ele lutou para encontrar as palavras. Isso é sem precedentes. Como isso é possível? Alina permaneceu em silêncio por alguns passos. Quando finalmente falou, sua voz estava ainda mais baixa do que antes. Desdobramentos longos, senhor. Múltiplas missões e teatros que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Operações de contra-terrorismo. Eliminação de alvos de alto valor. Quando se é a única sniper para certos tipos de missão, os números se acumulam. Quanto tempo a senhora ficou desdobrada ao todo? Cerca de 12 anos, senhor. Em alguns desses anos permaneci no país por 9 e 10 meses seguidos. Marcos fez as contas mentalmente. 12 anos de tempo desdobrado, 400 eliminações. Isso dava em média uma eliminação a cada 11 dias, sustentada por mais de uma década. O custo psicológico disso por si só seria devastador. E depois de tudo isso, a senhora acabou... Ele não conseguiu concluir a frase. Sem teto, completou Helena sem emoção. Sim, senhor. Às vezes a transição não acontece de forma tranquila. Eles chegaram ao centro de convenções, onde a segurança já abria caminho pela multidão. Sarah os encontrou na entrada, a expressão profissional, mas os olhos cheios de perguntas. Almirante, organizei para que a primeiro sargento Martinez se sente na área VIP. Nós temos... Ela fez uma pausa cuidadosa, alguns uniformes de gala limpos disponíveis caso ela queira trocar. Marcos olhou para Alina, esperando que ela aceitasse com gratidão. Em vez disso, ela balançou a cabeça. Obrigada, senhora. Mas não. Se eu estiver aqui, estarei como sou. Não seria honesto de outra forma. Sarah piscou claramente, não esperando aquela resposta. Marcos percebeu que respeitava a decisão, mesmo que isso aumentasse seu próprio desconforto. Tê-la visível no palco naquele estado tornaria seu confronto anterior ainda mais evidente para qualquer um que tivesse visto as postagens nas redes sociais, que certamente já se espalhavam.
Mas isso, ele percebeu, era exatamente o ponto. Se realmente tivesse aprendido algo naquela manhã, não deveria tentar esconder ou suavizar a realidade. Tudo bem, concordou. Então seguiremos como planejado. Dentro do centro de convenções, a cerimônia já estava em andamento. Veteranos de todos os conflitos lotavam o salão principal, junto com militares da ativa, autoridades da cidade e membros do público. No momento em que Marcos entrou com Alina ao seu lado, um murmúrio de reconhecimento percorreu a plateia. O mestre de cerimônias, um coronel aposentado do exército que Marcos conhecia havia anos, interrompeu a fala no meio da frase quando eles se aproximaram do palco. Seus olhos se arregalaram levemente ao reconhecer Alina, depois se voltaram para Marcos com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser aprovação. O almirante Thornton chegou, anunciou o mestre de cerimônias com naturalidade, disfarçando o espanto. Por favor, recebam o almirante Marcus Thornton, comandante do Distrito Naval do Noroeste. Os aplausos foram respeitosos, porém contidos. Marcos seguiu até o palco com Helena ao lado, ciente de cada olhar no prédio, acompanhando seus passos. Sarah havia providenciado a inclusão de uma cadeira na área VIP, e Helena sentou-se sem alarde, a postura ereta, apesar da aparência desgastada. Marcos tomou seu lugar no púlpito, olhando para os veteranos reunidos. Seu discurso preparado repousava sobre o atril palavras cuidadosamente escolhidas sobre honra, sacrifício e serviço à nação. Ao encará-las agora, depois dos acontecimentos da manhã, tudo lhe pareceu vazio. Ele pegou as folhas, dobrou-as com cuidado e as colocou de lado. Bom dia, começou a voz ecoando pelo salão silencioso. Eu deveria fazer para vocês um discurso sobre o Dia dos Veteranos, sobre lembrar aqueles que serviram honrar seus sacrifícios, apoiá-los quando voltam para casa. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Alina. Ela sustentou o olhar com firmeza, a expressão indecifrável. Mas a caminho daqui, esta manhã, aprendi algo que fez aquelas palavras preparadas parecerem insuficientes. A voz de Marcos ficou mais forte, mais genuína. Encontrei uma veterana na rua, uma mulher sem teto, com uma placa pedindo ajuda. E fiz o que muitos de nós fazemos. Presumi, questionei e deixei que meu ceticismo se sobrepusesse ao meu respeito. O salão agora estava absolutamente silencioso. Até os fotógrafos da imprensa haviam parado de se mover as câmeras apontadas para o palco. Ela me disse que era sniper. Disse que tinha 400 eliminações confirmadas. E eu não acreditei. Marcos deixou aquelas palavras pairarem no ar. Não porque eu tivesse provas para duvidar, mas porque as circunstâncias atuais dela não correspondiam às minhas expectativas do que um herói deveria parecer. Ele via as pessoas na plateia se inclinarem para a frente, presas a cada palavra. A primeira sargento Alina Martinez, codinome Ghost, é uma das operadoras de combate mais eficazes da história militar moderna. Seu histórico de serviço é amplamente classificado, o que significa que a maioria das coisas incríveis que ela fez por este país jamais será conhecida publicamente. E ainda assim, esta manhã, eu a encontrei sentada numa calçada pedindo ajuda. A voz de Marcos falhou levemente. Isso é responsabilidade nossa. É responsabilidade minha. Falamos em honrar veteranos, mas quando eles mais precisam de nós, quando lutam com as consequências do que viram e fizeram em serviço desta nação, desviamos o olhar. Ou pior, questionamos se merecem a nossa ajuda. Helena ficou completamente imóvel em seu assento, as mãos apertando os braços da cadeira. Então vou mudar o significado do dia de hoje, continuou Marcos. Não apenas lembrar, não apenas honrar, mas ajudar de verdade ativa e concretamente os veteranos que estão lutando, que estão sem teto, que carregam feridas que nem sempre podemos ver. Ele se virou diretamente para Alina. Primeira Sargento Martinez. A senhora se juntaria a mim no púlpito. Por um momento ele pensou que ela pudesse recusar. Então ela se levantou, movendo-se com a mesma graça fluida, e aproximou-se do microfone. Marcos deu um passo atrás, cedendo o púlpito a ela.
Alina ficou ali, olhando para a multidão de centenas de pessoas, o rosto marcado e iluminado pelas luzes do palco. Quando falou, sua voz era baixa, porém firme, e no silêncio absoluto do salão, todos a ouviram com clareza. Não sei o que o almirante espera que eu diga, começou. Não sou boa em discursos. Passei a maior parte da minha carreira sem falar, apenas fazendo o trabalho. Alguém na primeira fila disse algo suave, encorajador. Por 12 anos fui sniper em unidades das quais a maioria de vocês nunca ouviu falar. Tirei 400 vidas para proteger forças americanas e eliminar alvos de alto valor. Cada uma dessas eliminações foi autorizada, necessária e realizada de acordo com as regras de engajamento. Ela fez uma pausa, as mãos apoiadas no púlpito. O que não nos dizem, o que eu não sabia, é que cada uma dessas eliminações fica com você. 400 rostos, 400 momentos. Eles não desaparecem quando você volta para casa. Tornam-se parte de quem você é. O salão estava tão silencioso que o vibrar do telefone de alguém pareceu alto. Deixei o serviço há 5 anos com dispensa honrosa, benefícios completos e condecorações suficientes para cobrir uma parede. Também saí com TPT, culpa do sobrevivente, e um tipo de pesadelo que não responde a tratamentos padrão. A voz dela permaneceu firme e factual. Em 2 anos perdi meu apartamento porque não consegui manter um emprego. O VA ajudou, mas há um limite para o que o sistema pode fazer quando você lida com coisas que não se encaixam em categorias diagnósticas organizadas. Marcos permaneceu ao lado dela, ouvindo junto com o resto da plateia, a vergonha inicial, aprofundando-se em algo mais profundo. Não estou dizendo isso para buscar compaixão. Continuou Alina. Estou dizendo porque o almirante está certo. Falamos em apoiar veteranos, mas quando nos veem no nosso ponto mais baixo, quando somos a pessoa sem teto na esquina, o paciente difícil no VA, ou o vizinho que parece não conseguir se organizar, é aí que o apoio realmente importa. Ela olhou diretamente para Marcos. O almirante questionou meu serviço esta manhã. Presumiu que eu estivesse mentindo. E sabem de uma coisa. Eu não o culpo porque há muitas pessoas que alegam um serviço que não tiveram, e isso torna tudo mais difícil para quem realmente serviu. Marcos abriu a boca para protestar, mas Helena continuou. Mas aqui está o ponto. Depois que ele percebeu o erro, não apenas pediu desculpas e foi embora. Ele me trouxe até aqui. Está usando a posição que tem para falar sobre os problemas reais. Isso é mais do que a maioria das pessoas faz. Ela se voltou novamente para a plateia. Então, se houver uma coisa que eu peço que levem de hoje, é isto: não presumam, não julguem. E quando virem um veterano lutando, ajudem. Não porque ele possa ser algum operador lendário, mas porque serviu e merece nosso apoio, independentemente de como foi o serviço ou do que se tornou depois. Helena deu um passo para trás, afastando-se do púlpito, e, por um instante, o salão permaneceu em silêncio. Então, alguém começou a bater palmas. Em segundos, todo o prédio explodiu em uma ovação de pé que durou vários minutos. Marcos observou veteranos jovens e idosos aplaudindo, muitos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele entendeu por que Alina não lhes dera um discurso heróico ou uma história de glória. Ela lhes dera a verdade crua e sem adornos sobre o preço do serviço e o que vem depois. Quando os aplausos finalmente cessaram, o mestre de cerimônias voltou ao púlpito visivelmente emocionado. A cerimônia continuou, mas o tom havia mudado. O que antes era uma comemoração rotineira, tornara-se algo mais significativo, mais real. Durante o discurso do próximo orador, Sara inclinou-se em direção a Marcos. Senhor, as redes sociais estão em ebulição. A sua conversa com a primeira sargento Martinez esta manhã foi gravada. Está em todo lugar. Marcos assentiu. Já esperava por isso. E as reações são mistas, continuou ela. Algumas pessoas criticam o seu ceticismo inicial. Outras elogiam a sua reação quando percebeu a verdade.
mas sobretudo as pessoas estão falando da primeira sargento Martinez e perguntando como podem ajudar veteranos como ela. Marcos achou que essa era a resposta correta. O próprio constrangimento era secundário diante da questão maior que Alina havia exposto. Após o encerramento da cerimônia, Marcos viu-se cercado por cumprimentos e pela imprensa. Respondeu às perguntas com honestidade, sem tentar maquiar ou justificar o comportamento anterior, apenas explicando o que acontecera e o que aprendera com aquilo. Alina ficou um pouco afastada, recusando a maioria dos pedidos de entrevista com educação discreta. Marcos percebeu vários veteranos se aproximando dela individualmente, falando em voz baixa, demonstrando o tipo de respeito reservado a verdadeiros guerreiros. Quando a multidão começou a se dispersar, Marcos aproximou-se novamente dela. Primeira sargento, obrigado pelo seu serviço, pelas suas palavras hoje e por me dar a chance de fazer melhor. Ela assentiu. O que acontece agora, senhor? Era uma pergunta simples, mas com implicações complexas. O que acontecia agora? Ele poderia oferecer dinheiro, o que parecia insultuoso diante de tudo. Poderia oferecer ajuda pessoal para navegar pelos serviços do VA. Mas isso pressupunha que ela ainda não tivesse tentado. Poderia fazer promessas de corrigir problemas sistêmicos, mas ambos sabiam o quão lentamente essas engrenagens giravam. Eu gostaria de ajudar, disse ele por fim. Não como um gesto público, nem como controle de danos, mas de forma genuína no que a senhora precisar, no que eu puder fazer. Alina o estudou com aqueles olhos penetrantes. Há muitos veteranos nas ruas Almirante. Muitas pessoas lutando. Se realmente quiser ajudar, ajude todos eles, não apenas aquela que o constrangeu em público. Era uma crítica justa, e Marcos a aceitou. Você tem razão. Mas ainda posso ajudá-la especificamente enquanto trabalho na questão maior. Deixe-me começar por algum lugar. Pela primeira vez naquele dia, a expressão de Helena suavizou-se um pouco. Tudo bem, senhor. Agradeço. Sara aproximou-se com o telefone na mão. Almirante, temos ligações de 3 organizações diferentes de veteranos, 2 membros do Conselho Municipal e vários veículos de mídia. Todos querem saber que ações tomaremos após os acontecimentos de hoje. Marcos olhou para Alina, depois para Asti e para a ajudante. Diga a eles, estamos implementando uma revisão imediata de como o Distrito Naval do Noroeste apoia veteranos sem teto em nossa região. Quero uma força-tarefa formada até amanhã trabalhando com organizações locais de veteranos e serviços para pessoas em situação de rua. Vamos descobrir o que realmente funciona e o que não funciona. Sara digitou rapidamente no tablet. Sim, senhor. Mais alguma coisa, sim. Descubra do que a primeira sargento Martinez precisa especificamente e imediatamente moradia, cuidados médicos, o que for. E quero que isso seja feito pelos canais adequados, não como um favor pessoal para que possa ser replicado para outros veteranos em situações semelhantes. Ele voltou-se para Alina. Isso é aceitável. Mais do que aceitável, senhor. Obrigada. Ao deixarem juntos o centro de convenções, Marcos deu-se conta de que refletia sobre os acontecimentos da manhã. Começara o dia como um almirante confiante e realizado seguro de sua compreensão sobre serviço militar e apoio a veteranos. Estava terminando o dia humilde, instruído e dolorosamente consciente do quanto ainda não sabia. A névoa havia se dissipado, deixando a manhã de Seattle clara e luminosa. Marcos caminhava ao lado de Alina, não mais constrangido com a aparência dela, mas honrado por sua presença. Conversaram enquanto andavam Alina, compartilhando alguns detalhes do serviço que não eram classificados, Marcos ouvindo com interesse genuíno, não com ceticismo. 3 dias após a cerimônia do Dia dos Veteranos, Marcus Thornton estava em seu escritório revisando a avalanche de reações que se seguiram ao encontro público com Alina Martinez. O vídeo do confronto inicial fora visto mais de 15 milhões de vezes. Organizações de notícias do mundo inteiro haviam repercutido a história e o telefone não parava de tocar. Sara entrou com outra pilha de documentos. Senhor?
Recebemos compromissos de financiamento de 6 grandes corporações para a iniciativa de habitação para veteranos. O total de promessas já chega a 12 milhões de dólares. Marcos assentiu ainda um pouco atordoado com a resposta. E a primeira sargento Martinez, ela foi colocada em moradia temporária por meio do programa de realocação rápida do VAS. Consultas médicas marcadas para a próxima semana. Ela também recebeu mais de 300 ofertas de emprego de empresas privadas. 300! Marcos ergueu o olhar surpreso. A história dela havia tocado as pessoas. Senhor, as pessoas querem ajudar. Sarah pousou os arquivos, mas acrescentou. Há mais uma coisa. Identificamos outros 47 veteranos sem teto na região de Seattle, com históricos de serviços semelhantes, especialistas em combate alguns, com antecedentes em operações classificadas. A primeira sargento não era única. Ela foi apenas aquela que o senhor encontrou. O peso dessa informação recaiu pesadamente sobre os ombros de Marcos. 47 operadores altamente treinados, pessoas que haviam servido nos níveis mais elevados, agora vivendo nas ruas. O sistema não falhara apenas com Alina, falhara com dezenas de outros. Quero conhecê-los, disse Marcos. Todos eles, não como uma oportunidade de foto, mas para entender o que deu errado e como consertar. Nas 2 semanas seguintes, Marcos fez exatamente isso. Com Alina frequentemente ao seu lado, ele visitou acampamentos de pessoas sem teto, abrigos e instalações do VI por toda a região. Cada veterano tinha uma história diferente, mas padrões comuns começaram a surgir. TIEPT, decorrente de operações que não podiam ser discutidas, dificuldade em transformar habilidades altamente classificadas em emprego civil, problemas de abuso de substâncias que se desenvolveram à medida que rupturas familiares os deixavam isolados. Em um abrigo em Tacoma, Marcos conheceu Thomas Reed, um ex-operador da Delta Force, que havia servido nos mesmos programas classificados que Alina. Thomas estava sem teto havia 3 anos. Seu casamento fora destruído por pesadelos que ele não conseguia explicar à esposa. Sua carreira descarrilara por ataques de pânico desencadeados por ambientes lotados. A questão é a seguinte. Almirante explicou Thomas em uma conversa tranquila as habilidades que nos tornaram eficazes. Em combate são exatamente as que nos fazem lutar na vida civil. Hipervigilância, avaliação constante de ameaças, distanciamento emocional. Não dá para simplesmente desligar isso. Helena, sentada ao lado de Marcos, assentiu. Fomos treinados para ser armas. Ninguém nos treinou para voltar a ser humanos. Marcos percebeu que estava aprendendo mais nessas conversas do que em qualquer briefing que recebera ao longo da carreira. As Forças Armadas eram excelentes em criar guerreiros de elite, mas tinham pouca infraestrutura para ajudá-los a descomprimir após anos de operações de combate contínuas, especialmente quando essas operações permaneciam classificadas. Mais tarde naquela semana, em seu escritório, Marcos convocou uma reunião com representantes de várias agências e com os próprios veteranos, incluindo Alina e Thomas. Precisamos entender por que o sistema atual não está funcionando, iniciou Marcos, e precisamos de respostas honestas, não explicações burocráticas. A doutora Patrícia Shen, diretora regional de saúde mental do VA, falou primeiro. O desafio com veteranos como a primeira sargento Martinez é que o serviço deles existe numa zona cinzenta. Grande parte do que fizeram permanece classificada, o que significa que não podem falar sobre isso em ambientes terapêuticos tradicionais. Os tratamentos padrão para TPT exigem falar sobre o trauma, mas esses veteranos legalmente não podem fazer isso. Alina levantou a mão. É mais do que apenas a questão da classificação, doutora. Quando procurei ajuda no VA pela primeira vez, o conselheiro de triagem não tinha nenhuma referência para o que eu havia vivido. Como explicar a um terapeuta civil que você matou 400 pessoas, que consegue identificar um alvo a 1000 metros e tirar a vida dele, e que todas essas mortes foram necessárias e autorizadas, mas ainda assim o assombram? A sala ficou em silêncio. Thomas acrescentou. O VA faz um ótimo trabalho com veteranos de experiências de serviço convencionais,
Mas para nós que operamos fora da guerra convencional, os programas padrão não abordam o que estamos enfrentando. Marcos observou os representantes do VA se remexerem desconfortáveis. Eles não eram incompetentes nem indiferentes. Simplesmente não estavam preparados para lidar com casos como aqueles. Então, qual é a solução? Perguntou ele. A doutora Chen inclinou-se para a frente. Precisamos de programas especializados para veteranos com históricos de serviço classificados. Terapeutas com autorizações de segurança que possam ouvir a história completa. Grupos de apoio entre pares, onde veteranos possam falar com outros que viveram experiências semelhantes. E precisamos de profissionais de saúde que compreendam que o impacto psicológico de operações de combate prolongadas é diferente do trauma de uma missão convencional. Alina assentiu. Quando eu estava nas ruas, conheci outros veteranos como eu. Às vezes, conversávamos tarde da noite quando os civis não estavam por perto. Essas conversas ajudaram mais do que qualquer sessão oficial de terapia, porque nós nos entendíamos. Tínhamos estado nos mesmos lugares sombrios. Marcos fazia anotações enquanto eles falavam. E quanto às questões práticas? Moradia, emprego, necessidades básicas. Thomas respondeu. Almirante, a maioria de nós tem habilidades muito valiosas no setor civil, segurança, avaliação de riscos, gestão de crises, mas nosso histórico de trabalho é classificado. Tente explicar a um empregador em potencial que você passou 10 anos fazendo coisas que não pode discutir para uma organização que não pode nomear. As verificações de antecedentes voltam com lacunas e censuras. Parece suspeito mesmo sendo legítimo. Sarah, que vinha anotando tudo durante a reunião, interveio. E se criássemos um sistema de verificação, algo em que veteranos com históricos classificados pudessem ter o serviço confirmado sem revelar detalhes operacionais? A doutora Chen assentiu com entusiasmo. Isso poderia funcionar. Uma certificação simples do Departamento de Defesa, confirmando os anos de serviço e o nível de autorização de segurança sem especificidades, seria suficiente para que empregadores entendessem que o veterano é legítimo sem comprometer informações classificadas. A reunião continuou por 3 horas com ideias se encadeando umas às outras. Ao final, eles haviam delineado um programa abrangente, que tratava não apenas das necessidades imediatas de moradia, mas também das questões sistêmicas mais profundas que haviam deixado veteranos como Alina nas ruas. Marcos levantou-se quando a reunião terminou. Quero uma proposta pronta para a minha assinatura até a próxima semana. Vamos pilotar este programa no Distrito Naval do Noroeste e, se funcionar, vamos pressionar pela implementação nacional. Enquanto os outros se retiravam, Alina permaneceu. Almirante, posso falar com o senhor em particular, claro. Marcos indicou uma cadeira. Alina sentou-se à postura ainda carregando aquela precisão militar, apesar das roupas simples. A moradia temporária e as refeições regulares já começavam a restaurar sua saúde física, embora as feridas mais profundas ainda fossem visíveis em seus olhos. Tenho pensado por que o senhor parou naquela manhã, começou ela. Porque realmente foi verificar meu histórico de serviço, em vez de simplesmente ir embora depois que fiz a afirmação. Marcos considerou a pergunta. Sinceramente, não tenho certeza se eu mesmo sei. Talvez tenha sido algo na maneira como você falou, como se não se importasse se eu acreditava ou não. É porque eu não me importava, disse Helena, em voz baixa. Parei de me importar com o que as pessoas pensavam sobre o meu serviço há muito tempo. As que importam, as que estiveram lá, elas sabem. Todo o resto, a opinião delas não muda o que eu fiz, nem quem eu sou. Isso deve ser solitário. É. A voz de Helena não trazia autopiedade, apenas o reconhecimento de um fato. Mas também é libertador quando você para de precisar da validação de pessoas que não conseguem entender. Você deixa de se ferir com o julgamento delas. Marcos recostou-se na cadeira. Foi isso que aconteceu. Você deixou de se importar e isso facilitou acabar nas ruas. Em parte. Alina olhou pela janela para o horizonte de Seattle. Mas foi mais do que isso.
Depois de 12 anos sendo um fantasma, sendo essa máquina eficiente de matar, da qual todos dependiam, voltar para casa significou virar ninguém. Alina Martinez? A pessoa ficou enterrada sob a operadora por tanto tempo que eu já não sabia mais quem ela era. Ela voltou-se para encará-lo. A situação de rua não era realmente sobre dinheiro ou moradia almirante. Era sobre sentir que eu não pertencia a lugar nenhum. No exército, eu tinha propósito. Tinha uma missão. Tinha objetivos claros. Aqui fora, eu era apenas mais uma veterana tentando entender o que significava ser normal. Marcos entendeu mais do que ela talvez esperasse. Ele passara 35 anos de uniforme com a identidade completamente atrelada à patente e à função. A ideia de se aposentar, de perder aquela estrutura e aquele propósito, o aterrorizava. Então, o que mudou, perguntou: por que aceitar ajuda agora? Helena sorriu de leve, o primeiro sorriso genuíno que ele vira nela. Porque o senhor foi honesto. Questionou meu serviço, percebeu que estava errado e depois realmente fez algo a respeito. Esse tipo de integridade é raro. Fez-me pensar que talvez ainda valesse a pena voltar a me envolver com o mundo. A conversa foi interrompida pelo retorno de Sarah. Senhor, desculpe interromper, mas temos uma situação. A mídia descobriu a proposta do programa para veteranos. A CNN quer uma declaração e vários blogs militares já estão publicando artigos de opinião. Marcos suspirou. A atenção pública ajudara a gerar apoio e financiamento, mas também significava escrutínio constante. O que estão dizendo reações mistas. Alguns elogiam a iniciativa. Outros dizem que é pouco e tarde demais, e há quem questione se um tratamento especial para operadores de elite é justo com outros veteranos. Alina levantou-se. Essa última crítica é válida, almirante. Todo veterano merece apoio, não apenas os que têm históricos de serviço dramáticos. Concordo, disse Marcos. Por isso, o programa que estamos desenvolvendo vai atender todos os veteranos com problemas de saúde mental relacionados a desdobramentos, não apenas ex-integrantes de operações especiais. Os componentes especializados para históricos classificados serão apenas uma parte de uma iniciativa maior. Nas semanas seguintes, o programa começou a tomar forma. Marcos supervisionou pessoalmente o desenvolvimento, exigindo a participação direta dos próprios veteranos em cada etapa. Alina tornou-se uma conselheira informal, e suas percepções provaram-se inestimáveis. Eles estabeleceram grupos de apoio entre pares liderados por veteranos com experiências semelhantes. Recrutaram terapeutas com as autorizações de segurança adequadas para tratar traumas classificados. Criaram parcerias com empregadores dispostos a contratar veteranos com históricos de serviços censurados, usando o sistema de verificação do Departamento de Defesa que haviam desenvolvido. Mais importante ainda, construíram uma rede de moradia de resposta rápida, capaz de tirar veteranos sem teto das ruas em até 48 horas após a identificação com acesso imediato a serviços de saúde mental. Um mês depois da cerimônia do Dia dos Veteranos, Marcos estava ao lado de Alina na inauguração da primeira instalação dedicada localizada em Seattle. Ela podia abrigar 30 veteranos e oferecer serviços completos. A cobertura da mídia foi ampla, mas Marcos insistira para que o foco permanecesse no programa em si, não nele, nem em seu erro inicial. Durante a cerimônia de abertura, Alina falou novamente com a mesma franqueza honesta que marcara seu discurso no Dia dos Veteranos. Esta instalação representa algo importante, disse ela, à plateia de veteranos, autoridades municipais e apoiadores. Não apenas camas e aconselhamento, mas o reconhecimento de que guerreiros precisam de ajuda para se tornarem civis. Que as habilidades que nos tornaram eficazes em combate podem se tornar barreiras à paz. Que voltar para casa, às vezes, é a missão mais difícil que enfrentamos. Ela fez uma pausa olhando para o prédio atrás de si. Há um mês, eu dormia em portas de loja segurando um pedaço de papelão invisível para a maioria das pessoas que passavam. O almirante Thornton também poderia ter passado direto. Em vez disso, ele parou, questionou, aprendeu e agiu. Esse é o modelo de que precisamos.
Não julgamento, não suposições, mas envolvimento e apoio genuíno. Após a cerimônia, enquanto Marcus ajudava a coordenar a chegada dos primeiros veteranos à instalação, Thomas Reed aproximou-se dele. O ex-operador da Delta parecia mais saudável do que quando haviam se conhecido, tendo sido um dos primeiros a receber moradia e tratamento por meio do programa. Almirante, eu queria agradecer, disse Thomas. Não apenas por isso, ele disse, gesticulando para a instalação, mas por ouvir. A maioria dos oficiais no seu nível não para entender o que acontece conosco depois que o serviço termina. Marcus apertou a mão dele. Eu deveria ter entendido antes. A primeira sargento Martinez me ensinou essa lição da forma mais difícil. Boas lições geralmente vêm de forma dura, respondeu Thomas. O que importa é o que você faz com elas. Quando o sol se pôs sobre Seattle naquela noite, Marcus encontrou Helena sozinha no terraço da instalação, olhando para a cidade. Ele se juntou a ela mantendo uma distância respeitosa. Pensando nos outros, perguntou sabendo que para cada veterano que haviam ajudado muitos outros, ainda permaneciam nas ruas. Sempre respondeu Alina. Mas também estou pensando em quanto avançamos em um mês. 47 veteranos abrigados com mais sendo identificados a cada semana. Um programa que já está sendo estudado para a implementação nacional. Isso é um progresso significativo. Não teria acontecido sem você. Alina balançou a cabeça. Teria acontecido em algum momento. Talvez não tão rápido, mas alguém teria forçado essa conversa. Eu só fui o catalisador. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, antes de Marcus falar novamente. E o que vem agora para você, primeira sargento? Você tem ofertas de emprego, estabilidade de moradia, acesso a tratamento. O que Alina Martinez faz agora? Ela considerou a pergunta com cuidado. Acho que continuo envolvida nisso. Ajudar outros veteranos a fazer a transição com a qual eu lutei. Talvez trabalhar com os grupos de apoio entre pares. Ajudar a treinar os terapeutas sobre como é de verdade para operadores voltarem para casa. A instalação poderia precisar de uma diretora, sugeriu Marcus. Alguém que entenda tanto o lado militar quanto os desafios da situação de rua. Alguém em quem os veteranos confiem. Helena virou-se para olhá-lo, a surpresa evidente no rosto. Você está me oferecendo um emprego, se você quiser. Sem pressão e não seria caridade. Você é qualificada e experiente. E tem o respeito da comunidade de veteranos. É exatamente disso que este programa precisa. Ela ficou em silêncio por um longo momento, e Marcus temeu ter ido longe demais. Então ela assentiu lentamente. Tudo bem, mas com uma condição. Qual que a gente expanda mais rápido? 47 veteranos abrigados é bom, mas há milhares em situações semelhantes pelo país. Não celebramos o sucesso até replicarmos este modelo em âmbito nacional. Marcus sorriu. De acordo. Eu cuido do lado militar e governamental. Você cuida dos veteranos e das operações. Entre nós dois, talvez façamos uma diferença real. 3 meses depois, Marcus apresentou os resultados do programa a um comitê do Congresso que examinava a situação de veteranos em situação de rua. Os números eram convincentes. 80% dos veteranos no programa mantinham moradia estável. 75% estavam empregados ou estudando. E mais importante, os relatos de ideação suicida haviam caído 60% entre os participantes. Mas mais poderosos do que as estatísticas foram os depoimentos. Thomas Reed falou sobre reencontrar propósito. Outra veterana descreveu como o apoio entre pares havia salvado sua vida. Alina apresentou uma visão abrangente do que tornava o programa eficaz com sua experiência operacional, se traduzindo bem para a gestão do programa. O comitê votou por unanimidade para recomendar a implementação nacional, com recursos alocados no próximo orçamento de defesa. Naquela noite, Marcus e Alina se encontraram em um restaurante tranquilo para discutir a expansão. A relação profissional havia evoluído para uma amizade genuína, construída sobre respeito mútuo e propósito compartilhado. Vamos precisar de mais instalações, disse Alina, revisando os planos no tablet,
Pelo menos 20 no primeiro ano para causar um impacto real. O financiamento vai cobrir, assegurou Marcos. E temos bases militares em todos os estados oferecendo apoio. Isso está acontecendo, Helena. Estamos realmente mudando o sistema. Ela levantou os olhos do tablet à expressão séria. Você sabe que isso não resolve tudo certo. Ainda haverá veteranos sem teto. Ainda haverá pessoas que cairão pelas brechas. Estamos melhorando, mas não resolvendo completamente. Eu sei, respondeu Marcos, mas estamos resolvendo para algumas pessoas. Isso tem que contar. Helena assentiu. Conta. Cada veterano que ajudamos, cada vida que estabilizamos importa. Só não quero que as pessoas pensem que resolvemos o problema e parem por aqui. Não há perigo disso, garantiu Marcos. Você não vai deixá-las parar. No ano seguinte, o programa se expandiu rapidamente. Instalações foram abertas em grandes cidades por todo o país. O modelo de apoio entre pares mostrou-se tão eficaz que programas civis para pessoas em situação de rua começaram a adotar abordagens semelhantes. O sistema de verificação do Departamento de Defesa para veteranos com históricos classificados tornou-se padrão. Marcos recebeu condecorações pelo trabalho, incluindo o reconhecimento do secretário de Defesa, mas sempre desviou os elogios, apontando para Alina e para os outros veteranos que construíram o programa. A própria Alina tornou-se uma defensora reconhecida das questões dos veteranos, falando em conferências e aconselhando outras cidades sobre a implementação de programas semelhantes. A transformação de veterana sem teto em diretora de programa atraiu a atenção da mídia, mas ela lidou com isso com a mesma honestidade direta que demonstrara desde o início. No primeiro aniversário do encontro deles, Marcos e Alina se reuniram na instalação original em Seattle. Ela estava agora totalmente operacional com uma lista de espera de veteranos buscando admissão. Lembra onde estávamos há um ano? Perguntou Marcos enquanto percorriam o prédio. Lembro de você questionar se eu realmente tinha servido. Alina respondeu com um leve traço de humor. Parece outra vida. Foi outra vida, disse Marcos. De verdade. Para nós dois aquela manhã mudou tudo. Eles caminharam pelas áreas comuns, observando veteranos em diferentes estágios de recuperação. Alguns eram recém-chegados, ainda se ajustando à estabilidade. Outros estavam próximos da transição para a moradia independente. Todos carregavam aquela intensidade focada que vinha do serviço militar, especialmente do combate. Na sala de apoio entre pares, uma sessão em grupo estava em andamento. Marcos e Alina observaram pela janela enquanto um veterano compartilhava sua história, e os outros ouviam com a compreensão que só companheiros de combate conseguem oferecer. Isso é o que eu precisava há 5 anos, disse Alina em voz baixa. Um lugar onde eu não tivesse de explicar nem justificar, onde as pessoas entendessem sem perguntas. Sinto muito por você não ter tido isso naquela época. Não sinta. Se eu tivesse tido, não estaria naquela esquina. Você não teria me questionado. Nada disso, ela gesticulou, para a instalação existiria. Às vezes, os piores momentos levam às mudanças mais importantes. Marcos ponderou as palavras dela. O confronto constrangedor com Alina, transmitido para milhões, realmente havia gerado uma mudança significativa. Suas próprias suposições e preconceitos expostos publicamente haviam forçado tanto o crescimento pessoal quanto a reforma do sistema. Você alguma vez se arrepende? Perguntou. Da forma como aconteceu, do caráter público disso. Helena balançou a cabeça. Não, porque foi real. Se você tivesse percebido o erro em particular e me ajudado discretamente, não teria provocado a mesma reação. A natureza pública, o vídeo viral, o seu constrangimento visível e a sua evolução, foi isso que fez as pessoas prestarem atenção. Ela se virou para encará-lo diretamente. Você deu às pessoas algo que elas raramente veem: alguém poderoso, admitindo que estava errado e trabalhando ativamente para corrigir tanto o próprio erro quanto o problema maior. Esse tipo de responsabilidade é raro. Almirante, é por isso que este programa deu certo quando outros falharam.
A conversa foi interrompida por um funcionário. Diretora Martinez, temos um novo ingresso. Ex-fuzileiro naval sniper de reconhecimento 6 missões 8 meses nas ruas. Ele está resistente ao processo de admissão. Pediu para falar com a senhora. Alina trocou um olhar com Marcos. Essa é a minha deixa. Quer observar? Se não atrapalhar, na verdade, pode ajudar. Vamos. Eles encontraram o recém-chegado no escritório de triagem. Um homem no início dos 30 anos com um olhar magro e vigilante que Marcos aprendera a reconhecer. Ele examinava o ambiente como se estivesse planejando posições defensivas, a linguagem corporal gritando desconfiança. Primeiro Sargento Collins. Alina entrou com calma, mantendo os movimentos lentos e visíveis. Sou Alina Martinez, diretora da instalação. Os olhos do homem acompanharam-na, e depois se voltaram para Marcos em uniforme. Ele reconheceu o almirante. Alina confirmou que era o comandante do Distrito Naval do Noroeste, gente boa. Collins relaxou um pouco. O endosso de outra veterana tinha peso. Disseram que você era a Ghost Martinez. É verdade, é? Ouvi histórias. Achei que fossem lendas. Alina sorriu de leve. Algumas eram, outras não. Mas isso não é o mais importante agora. O importante é te acomodar, te ajudar e te apoiar a descobrir o que vem depois. E se eu não souber o que vem depois? A pergunta saiu com vulnerabilidade crua. Então a gente descobre juntos, respondeu Alina. É para isso que este lugar existe. Ninguém aqui tem tudo resolvido. Estamos todos trabalhando para passar por cada dia, melhorar um pouco e encontrar algum propósito. Você não precisa ter respostas hoje. Marcos observou enquanto Alina conduzia Collins pelo processo de admissão. O jeito dela não era nem de pena nem de comando, apenas um apoio direto e firme. Ela sabia exatamente o que dizer porque já estivera exatamente ali. Depois que Collins foi acomodado e recebeu um quarto, Alina e Marcos voltaram ao escritório dela. Esse é o quarto sniper dos fuzileiros que recebemos, observou ela atualizando os registros. Começamos a ver padrões de quem corre mais risco de ficar sem teto, longos desdobramentos de combate, funções especializadas, redes de apoio social limitadas. Talvez precisemos desenvolver programas específicos de intervenção precoce. Elabore a proposta, disse Marcos. Vou garantir que chegue às pessoas certas. Eles trabalharam juntos por mais 1 hora revisando dados do programa e planejando os próximos passos. A parceria havia se tornado notavelmente eficaz, combinando o conhecimento institucional e as conexões de Marcos com a experiência operacional e a credibilidade de Alina junto aos veteranos. À medida que a noite se aproximava e se preparavam para sair, Marcos refletiu sobre o quanto tudo havia mudado em 1 ano. Um encontro fortuito numa esquina evoluíra para um programa nacional que ajudara milhares de veteranos. A própria perspectiva dele sobre as questões dos veteranos havia sido completamente transformada. Alina disse ele enquanto caminhavam até o estacionamento. Preciso te dizer algo. Naquela manhã, quando questionei o seu serviço, quando deixei minhas suposições se sobreporem ao meu julgamento, aquilo foi um dos piores momentos da minha carreira. Eu sei, almirante, mas deixe-me terminar. Ele interrompeu com gentileza. Foi um dos piores momentos, mas levou a alguns dos melhores trabalhos que já fiz. Você me ensinou que liderança não é estar sempre certo. É estar disposto a admitir quando está errado e fazer algo a respeito. Helena parou de andar e se virou para encará-lo. Você mais do que compensou. Talvez, concordou Marcos, mas nunca vou esquecer a lição. Sempre que sinto a tentação de fazer suposições sobre alguém com base na aparência ou nas circunstâncias, lembro-me de uma mulher sem teto numa calçada de Seattle, que acabou sendo uma das guerreiras mais eficazes que já conheci. Eles ficaram no estacionamento enquanto o sol se punha atrás do horizonte de Seattle. 2 pessoas cujo encontro improvável mudou a vida de ambas e criou algo maior do que qualquer uma delas. Então, qual é o próximo passo? Perguntou Alina, ecoando a pergunta que ele fizera meses antes. Marcos sorriu.
Continuamos. Mais instalações, mais programas, melhor apoio. Fizemos a diferença para milhares de veteranos. Vamos fazer para dezenas de milhares depois, centenas de milhares. Objetivo ambicioso, almirante. Aprendi com a melhor. 400 eliminações confirmadas. Lembre-se, não se chega lá sem ambição e perseverança. Alina riu um riso genuíno raro de se ouvir nela. Justo. Muito bem, então. Vamos em frente. Vamos consertar o sistema que falhou conosco. Eles apertaram as mãos, um gesto formal, que se tornara tradição, respeito mútuo entre dois guerreiros que encontraram um propósito comum. Enquanto Marcos dirigia para casa naquela noite, pensou na manhã de um ano antes, quando abordara uma mulher sem teto com condescendência e ceticismo. Aquela versão de si mesmo agora parecia um estranho. Alina Martinez lhe ensinara a humildade, compaixão e a compreensão de que o serviço não termina quando o uniforme é tirado. A verdadeira batalha que muitos veteranos enfrentam começa quando voltam para casa. E, diferentemente das conquistas anteriores de sua carreira, o trabalho que realizara naquele último ano parecia verdadeiramente significativo, não por trazer reconhecimento ou promoção, mas porque, de fato, ajudara pessoas que deram tudo pelo país e receberam pouco em troca. Na manhã seguinte, Marcos chegou ao escritório e encontrou uma mensagem de Helena. Um novo veterano havia chegado durante a noite, mais um, com histórico classificado e sem para onde ir. O programa estava funcionando exatamente como planejado. Ele sorriu sabendo que cada veterano ajudado confirmava a lição aprendida naquela manhã. Enevoada em Seattle, nunca julgue um guerreiro pelas circunstâncias. Honre sempre o serviço. E, acima de tudo, quando perceber que está errado, tenha a coragem de corrigir. O trabalho continuou um veterano por vez, um dia de cada vez, construindo um sistema que realmente apoiasse aqueles que serviram nos níveis mais altos e mais sofreram ao retornar para casa. E tudo começou porque um almirante questionou em tom de desdém o histórico de serviço de uma mulher sem teto, até que 400 eliminações confirmadas o silenciaram e mudaram tudo.